Família Fone, sejam bem-vindos a mais uma entrevista Kinga Pedro TV. Estamos na área, Hoje eu trago um nigga diferente dos outros convidados que eu já tive aqui que eram músicos e produtores. Hoje trago um nigga extremamente fodido, de uma faceta muito crazy, que um gajo curte muito. Mas antes de apresentar o meu nigga, deixa só passar aquele recado que vocês já sabem, pessoal. Subscrevam o nosso canal Kinga Pedro TV, estamos a crescer. Ativa aí o sininho das notificações para receber as cenas em primeira mão. Vai também na página do FB Kinga Pedro TV, põe aí o teu like. Agora, senhoras e senhores, Colo a Tremura, seja bem-vindo. Dá um ralo aí no nosso escritório. Para quem está aí em casa, está no escritório, daqui quem fala é o Kinga TV. É brincadeira, Colo a Tremura. Estou aqui na Kinga TV para falar um pouco sobre mim e outras cenas. E todo mundo que passou aqui foram um bailarino. Agora quem está aqui é o cantor. Olha, Colo, antes de mais, gostaria de saber se o Ngai Botofá sigo as cenas há muito tempo. Não é à toa que eu fiz de tudo para que tu estivesses cá hoje. Parabéns pelo trabalho, pelo talento que tens. És um nega para fora de série. Acho que aquilo, és bom naquilo que tu fazes. Continuas assim. Mas não quer dizer que não vai te facilitar na entrevista. Não tem mais. E obrigado, gostei do sumo que me pagaste. Isso é bom. Não me não, só que o King é boa pessoa, me deu sumo, outras pessoas da produção estão a beber água. Eu bebi sumo, sou especial, estão a me tratar bem. O nome daquele músico é quem? Sililson, não, que meteste aquele som agora, não sei. É Sililson. O Sililson, o som tá fixe. Eu gostei daquela parte que a música acabou, mano, top. Aquela parte top. O som tá fixe. Obrigado. Aquele som vai fazer parte da EP de Água G. Podes pôr no fundo, ou quando o vídeo tiver acabar. Vai fazer parte do... É o som promocional. Já está passando na rádio também, é o som promocional da EP do Água G. Obrigado, já Sililson, por teres participado. Meu nigga, estou contigo, não te largo. Estamos juntos, somos uma família. Colo, vamos começar pelo nome. Então, por que o nome Colo a Tremura? Começaste a falar, tentar me dar comichão aqui. Colo a Tremura. O meu nome não é Colo, primeiro. Não sei se tu que olhar na câmera. Não, para casa à vontade. O meu nome não é Colo, o meu nome é Alberto, nome de casa. Só que eu não me identifico com o nome de Alberto. Alberto é o nome de uma pessoa boa, regrado. E normalmente quem lhe chama Alberto, se não é claro, vive bem. Eu vi, não, Alberto não me cai bem. E o Colo é o nome da minha família. Eu decidi, não, vou pôr o nome de Colo. Também é um nome tradicional, minha cara também tem muito a ver com esse nome de tradição. Decidi pôr o Colo. Agora, o Tremura é devido a... Eu tremo. Eu tremo e não estou a tremer, não sei porquê, mas eu tremo boi. Meti Colo a Tremura. Mas tu dizes que tu tremes, mas isso é uma doença, é algo... Como é que isso surgiu? Sempre foste assim? Não, sempre. Graças a Deus posso dizer que é uma doença. E afetou toda a minha família. Toda a minha família tem, minha mãe, meus irmãos, todo mundo no meu cubico é família Tremura e treme à toa. É uma doença e eu soube que é uma doença em 2016. Depois de eu entrar na faculdade, não sei o que, eu tremia, depois o meu professor me aconselhou a fazer consulta. Ele viu, não, Colo, você está tremendo, vai fazer consulta, porque no bairro só me viu a tremer, porra, Colo é bem nervoso, até aqui mesmo está tremendo, estamos a falar contigo. No bairro assim, quando eu vi tá tremendo, porra, está bem nervoso. E eu quando eu era criança, ninguém lutava comigo. Sentia medo. Além de medo, mano, estás tentando bater o mão e quando chamou o Colo, a Colo está tremendo, era no tempo do spray. Só não, porra, a Colo já está a puxar spray. O estrago, no tempo da pegada, né? No tempo da pegada. Por causa da pegada, não sei o que, eu via também. Eu pensava também que era uma cena tipo normal. Mas depois de ir lá, o cão do médico me disse, porra, você está doente. Eu vi, porra, pode de mambo para me dar um poder fodido, mas se lhe deram o talento, tá me dando de tremer. Depois decidi, não,
depois de eu ir no programa Tropa dos Tunesa, o meu nome era só Colua, mas quando eu entrava, as pessoas falavam, os tunesas chamavam, agora vamos ter Colua, o Tremura, todo mundo, toda a plateia aí, ficava aqui, eu vi, não, vou incluir só já o Tremura no meu nome artístico. Mas é uma cena que tem cura? Não, tem tratamento. Tem tratamento, mas não tem cura. Mas só foda-se, mano. O mamo tá dando um pouco de fama. Também eu não quero mais curar esse mano. E como é que entras pro mundo do humor? Para o mundo do humor. Foda, essa pergunta é difícil. Que diz que não é Tipo, eu a princípio por causa da Tremura me instigavam bué, a pessoa gosta de instigar bué, eu na escola, eu não sei qual é o desgraçado que inventou leitura individual, na escola aquele tempo dele, porra, aquele mambo aquecia a cabeça. Eu tinha achado o meu termo, eu decorava já o texto, ia ler, mas o professor, não sei se gozava comigo, quando é minha vez, Colua, leva livro, eu falava, não, profe, eu como sou muito nervoso, vou arranjar o livro, eu falava, leva o livro, eu tremia à toa, e o pessoal ria, então vi não, ele ficava a rir, me instigava, então vi não, eu como não sei lutar, tenho que arranjar uma forma de me defender, comecei a estigar bué, e a partir daí mesmo, ninguém se metia comigo, porque eu ficava no cubículo a pensar, tipo, eu fico no cubículo a pensar toda a minha turma, não. O primeiro colega que ficou comigo, vou lhe estigar como? A partir daí mesmo começou estiga, depois fui na FAO, entrei no grupo de teatro, me falaram, não, Colua, isso que você tem feito aqui no teatro, tem uma arte que onde as pessoas só fazem isso, falaram é stand-up. E eu perguntei, stand-up é o que? Me falaram, não, você chega aí, escreve um imamo, vem só falar. Se tiver graça, stand-up. Peguei, escrevi bué de mambo à toa, escrevi, cheguei lá, fiz, estava da graça, o colega me falou, continua. Isso foi mais ou menos em que ano? Ou há quantos anos, mais ou menos? Foda-se, esse ano, o único ano que eu controlo é o meu ano, que eu nasci com ele, mas deixa eu ver. Acho que é 4 anos. São 4 anos, contando já bem. Estamos há 4 anos na rocha. Esse ano já estamos a tentar partir, estamos a sair já da rocha, ver o Gamec. Padaria e o caralho. Padaria e o caralho. 4 anos na luta. E no meio dessa cena toda, tudo muito bem que tu começaste por incentivo dos colegas, depois daquela cena que estavas a contar há bem pouco tempo sobre a escola. Mas, em particular, há algum humorista que te incentivou, não que ele venha ter diretamente contigo, mas que serviu, por exemplo, de uma fonte de inspiração para tu continuares persistente até agora, durante os 4 anos que tu estás no movimento? Tem, Kingo, tem. É tipo, querendo ou não, nós sofremos influência de todos os artistas. No mundo da arte é assim, todo mundo que faz arte não começa do nada. Vê alguém e fala, não, eu também consigo fazer isso e vou começar a fazer. Eu via muitos artistas, via esses artistas do Goza aqui, via na televisão, passarem na TVzinho, eles passarem aí, eu falava no meus cambau, eu também consigo fazer isso. Aí falava, você tipo tá repleto, comeste o mambo. Aí então você manda uma dica aqui, todo mundo ri, e aí é diferente. Mas depois do incentivo dos colegas, de começar na FAO, vi não, vou ainda aí pedir apoio nesses humoristas. Eu me inspiro em quase todos eles. Eu vejo o meu boi de humorista, seja angolano, brasileiro ou americano. Nós assim, nossos amigos, nossos irmãos aí do Congo, humorista do Congo, nada. Eu não entendo esse nome que os congolês falam. Não entendo. Se eles porem legenda, vou ver. Pronto, agora vamos começar a entrar em questões mais técnicas. Como é que tu, eu sei que o Colua durante um tempo, durante uma temporada participou do Tropa dos Tunesa, não é? Como é que tu entraste para esta temporada do Tropa dos Tunesa e qual é a repercussão que isto teve para a tua carreira? Tropa dos Tunesa, aquela brincadeira foi como? Eu vi o vídeo na internet do Mundo Fox, do canal Mundo Fox, ela falando, se você acha que você é engraçado, manda um vídeo para nós. E naquele tempo eu estava começando a fazer vídeo, mas estava bem na rocha. Estava quando estava a começar a fazer um mambo, só 2 pessoas que estavam vendo. Na minha página tinha 6 seguidores, de 6 seguidores.
Só viam 3 pessoas, Moscamba, só 3. Então, um dia, eu lhe mandei o meu primeiro vídeo. Ele gritei, ué, era o Kim, é meu colega também. Kim, vê só esse vídeo. Fiz mesmo, tá bem engraçado. Ele viu, não tem graça, faz de novo. Eu gritei, puxa, eu que fiz bem. Fiz outro, lhe mandei no WhatsApp. Disse, esse também não tem graça. Disse, não me manda mais vídeo. Estou a gastar muito dado a baixar seus vídeos. Mesmo assim, lhe mandei um. Ele disse, não tá bom. Só que eu sou esperto, eu lhe mandei um vídeo onde não falou nada. Só 3 minutos mesmo assim a gravar. Ele disse, não tá bom, não tem graça. Eu falei, eu não falei nada, como é que não tem graça? Ele disse, o Ecola, não me manda mais vídeo. Aí não estava bem na rocha, mas depois eu vi a oportunidade do Mundo Fox. Ele falou, manda um vídeo de aproximadamente 1 minuto. Se tiver graça, vamos chamar. Então mandei um vídeo, eles curtiram, pediram mais outro. Lhe mandei um de 2 minutos. Depois ele falou, não, vem aqui no hotel, vem fazer o casting. Fui já lá no hotel, encontrei outros humoristas. Eu aí não tinha tanta experiência. Cheguei lá, encontrei outro humorista. Vamos considerar assim profissional já, né? E o casting era para você entra numa sala do hotel, vai encontrar as tropas os tunesa, né, os tropas, e vai ficar num canto, vão te dar 1 minuto. Tens que fazer rir os tunesa. Me deram 1 minuto, cheguei lá, porra, um gajo a tremer, esse mambo me fatiga, um gajo a tremer, o César tá aqui, tá. Tem medo, puto? Chegaste aqui, estás a tremer, tem medo aqui, tá? Eu não tenho medo. Já sou assim. Já estou assim. Ele me deu água. O Orlando me deu água. Toma, puto, fica calmo dentro de mim, safoda, puto, eu não tenho medo. Eu não sei o que assim. E ele falou, tá bom. Você como está tremendo a tuga aqui, tá, pô, você vai morrer lá na tuga, com frio. Depois ele chegou, me deu na água, falou, faz. Contei. Ele me falou, tá muito nervoso. Eu mesmo quando estou nervoso, tremo mesmo à toa. E também tinha medo. Cheguei, fiz. Ele falou, tiveste bem, mas faz de novo. Fiz de novo. Depois ele gostaram de falar, puto, tá mesmo top. Vai em casa, espera a ligação. Fui em casa um dia depois, me falaram, prepara a documentação, vai viajar para Tuga. Porra, aí pensei, aí mesmo eu já pensei, porra, a fama entrou, basei mesmo, alguém tá já basei mesmo, aqui é só mesmo Tuga, é só viajar. Afinal me iludi, mano, quando fui lá na Tuga, quando regressei, a Rocha me esperava mesmo assim, eu cheguei no ano, a Rocha me abraçou, vem. Mas foi fixe lá na Tuga, foi fixe. Que aprendizado tiraste durante esse tempo todo que deixa aí na participação desse programa? Tiveste mais alguma experiência? Eu era muito inexperiente. Eu sou mesmo, eu sou engraçado. Eu fui nos tropas dos tuneses. O que me fez perder foi a inexperiência, tá vendo? Quando você acha que você é bem engraçado, nos tropas dos tuneses dão 5 minutos, cada programa 5 minutos, e eu não sabia gerir bem as piadas. Eu chegava, contava já tudo, o pessoal tá rindo, eu não estou a parar, só estou a mandar, tá vendo? Por exemplo, você viu o primeiro programa, o segundo programa, da forma que eu estava a entrar, tá vendo? E eu não tinha a mesma experiência de nada. Depois escuta me falando, puto, quando já está a rir, você para. Eu não sabia, mano, tá aqui pra mim, tá bom, vou te mandar. É só mandar, mano, é só mandar. Estavas a gastar as piadas. Estou a gastar as piadas, mas foi uma experiência. Esse mesmo também, pessoas que ganham, não foram longe, estão sofrendo aqui comigo na banda. Estamos todos aqui. Regressaste da Tuga. Regressei da Tuga. A Rocha me abraçou, voltei na faculdade. Estava já frustrado com esse mamão de porra, alto mesmo, aqui você não se sabe. Fiquei me dedicar na escola. Depois um outro meu colega. Não, mas se calhar já tem a ver com a cena que eu vou te perguntar agora. Tu regressas da Tuga, tá vendo? Tu regressas da Tuga e tal, portanto, eu já fiz, eu sou viajado, eu gosto de falar, quem vai na Tuga é viajado, você é V2, né? Você é deslocado, eu fiz check-in. Tá me falando no meu programa. Não estou te bifando, você também já fiz check-in, não, você vinda, devolvo. Devolvo, só que tua carga misturar um pouco isaca. Na Tuga não, mano, é mesmo outro nível. Que chamam carga, não sei o que, da mão, bagagem da mão, bagagem que faz no check-in. Continuando a questão. Pronto, regressas da Tuga, passado algum tempo,
apareces no Goza Aqui, no elenco do Goza Aqui. É isso aí, nesta coisa. Yeah. Como é que tu entras para o Goza Aqui? Onde fazes, onde permaneces, onde continuas? Ainda não foste eliminado, eu tenho estado acompanhando. Ainda não fui eliminado. Estás muito forte. Na última edição foste vencedor. Como é que tu entraste para o Goza Aqui? Goza Aqui. Tipo, eu quero muito aprender comédia. E a comédia que eu estou a fazer é stand-up. Chamam humor em pé. Só que o angolano é um povo de engraçado. O angolano paga para ver comédia, mas obriga o comediante a dançar, tá vendo? Ele não vai num show de dança, ele paga, vai num show de humor, vai rir, depois fala, pô, esse não está a dançar também, ué, dança um pouco. O humor que eu faço, né, de dançar, é mesmo só de chegar, você já viu até, chega, fala uma dica, para não tá engraçado, mano, não tá, amanhã vai estar. E o único sítio onde ensinam comédia em Angola é no Goza Aqui. Eu vi, não, eu quero entrar no Goza Aqui, mas quando eu fui, isso foi há 2 anos atrás, depois de eu vir da Tuga, de ficar na rocha, fui no Goza Aqui, mano, o Thiago me meteu no teste era Thiago Costa, o TC e o Ladilson, e naquele teste, porra, fui lá às 14, só me atenderam lá para 17, mano, eu estava saindo do paraíso, um gajo a pensar, porra, 17 horas até eu voltar na banda, vão me fatigar. O Thiago me recebeu lá, no casting me deram água, eu estava tremendo, como de hábito, o Thiago já fica calmo. O Ladilson fala, não, o Thiago ele já é assim, o Thiago não, é tipo, tá nervoso, não sei o quê. Fiz o casting, o Thiago me reprovou, disse, puto, para humoristina você não tá, vai treinar mais. Ele me disse, você faz o que eu falo no estúdio. Ele disse, continua a estudar, puto, para humoristina não tá. Eu fiquei, porra. Acho que sou bem engraçado, não estou. Depois ele é mulato. Esses mulatos são racistas, estou pensando, esse mulato está me boicotar. Fui para o Cubico e estava a fazer um vídeo. Quando ele me rejeitou, falei, mano, você não controla o mercado, vou entrar no mercado a partir da net. Alguém, acho que, ele me falou que uma dama da Tuga lhe enviou um vídeo, ele disse, em Angola tem um humorista, e aqui temos visto aqui na internet, também um bom engraçado, Thiago. Lhe convida ainda. Ele quando me convidou me falou, eu só te convidei porque a minha amiga disse para te convidar. Disse isso. E ele também acompanhava a minha cena, disse isso, vou te dar uma oportunidade. E isso foi num festival, acho o 3º festival de humor. Eu vi. Viste, né? Viste. Entrei. Até hoje não fui eliminado, mas talvez gente já me impressionar, olha, vão te eliminar, só que eles não sabem, mano. E durante esse tempo todo que tu tens participado, tens o Goza Aqui como uma verdadeira escola, tens ganho mais experiência, hoje em dia, por exemplo, passados 4 anos, obviamente que já não temos o mesmo colo, se porventura tivesses uma nova oportunidade para voltares no Tropa dos Tunésia, acreditas que o desempenho seria diferente? Acredito. Eu já tive uma outra oportunidade. Isso foi quando organizaram a Tropa dos Tunéis, a Best dos Best. Eles me ligaram. Eles falaram, não, Cola, pelo teu rendimento a produção te quer de novo. Só que eu não poderia ir por causa da faculdade, mano. Ir na Tuga, deixar de fazer tuas cenas, não fui. E eu também fazer mais um outro check-in, né? Não, é fixe, mas só que eu não tenho, mano. Os que foram na Tuga, a vida dele não está a melhorar, não mora, tá vendo? É só um boi de chequinho à toa. Depois, família angolana, quando você vai na Tuga, pensa, já mudou a tua vida. Dá merda mesmo. Agora, tem uma cena que o pessoal não sabe. O Cola Tremora, obviamente, para além de ser um grande humorista, já podemos dizer que é um grande humorista. Pode falar, mano, você pode falar. Agora é um grande humorista. Pode falar. Na última atividade, um gajo estava saltador, teve um maluco. Para quem não sabe, o Cola Tremora, para além de um grande humorista, também é um enfermeiro ou médico. Está me faltar respeito, sou médico, mano. Mas qual é a diferença entre esses dois nomes? O enfermeiro? O enfermeiro faz coisa de enfermagem, o médico faz coisa de médico. Não vamos falar um bocadinho mais elevado, cada pessoa faz trabalho diferente, tá vendo? O médico, por exemplo, quem aplica a injeção, quem dá medicação, essa é cena do enfermeiro. Cena do médico é receber o paciente no consultório, avaliar o paciente, pedir para o enfermeiro dar medicação, tá vendo? Ou seja, o médico é o compositor,
O enfermeiro é o cantor. Eu sou inteligente. Eu sou fodido. Pronto. Então, como é que tu consegue conciliar essa tua atividade profissional e o humor ao mesmo tempo? Por enquanto, o humor na maioria das vezes é de noite. E eu estou numa fase que sou médico estagiário. E fico no hospital. Passo lá todo dia, só uma vez por semana. E antes de dias normais fico até às 15. Quando saio às 15 horas, ferro um pouco. Tem dias que escrevo um pouco de piada, o dia que estou um pouco inspirado, tem dia que não escrevo. Vai indo. Mas olha, o nosso público às vezes é um bocadinho complicado. Eu me lembro há tempos numa entrevista que o Luís Kifas concedeu. Luís Kifas, para quem não conhece, o Sidónio. Aquele barragudo. Ele dizia, eu acho que ele era um agente da polícia. Ele é chefe, na polícia ele é chefe. Ele disse que houve uma vez que ele teve uma cena assim boa caricada, que chegou lá alguém e disse, olha, eu não falo contigo, você é um palhaço e tal. No teu caso, já começa a ser muito conhecido, já os vídeos são virais e o caralho. Como é, nunca tiveste uma situação assim desagradável de estares à frente de um paciente para passares uma cena qualquer e o paciente olhar para ti e dizer, esse é aquele parvo aí que posta para ter vídeo, não sei lá. Não, você que está me faltando respeito. Não, isso é mais... Não, mas é que angolano mesmo é estranho. Eu na maioria das vezes sou... A coisa que eu não gosto é quando alguém me encontra no hospital e me chama colo a tremor. Isso... Os professores ficam chateados porque eles falam, medicina é uma coisa séria, você não pode ir brincar. E depois começa a trazer a tua brincadeira aqui no hospital, não pode. Tipo, eles também são sérios. Mas, mas a coisa mais chata que me aconteceu é o dia que o meu professor estava a dar aula, ele passou, me viu, depois foi do outro lado, me viu, ele não estava acreditando que era só que estava na sala. Depois ele disse, eu te conheço. Outro colega falando, não, ele é humorista. O prof viu, você é aquele humorista. Você estuda? Pô, eu pensei, eu estou aqui na sala, está me perguntando se eu estudo. Eu falei, não, vim acompanhar meu irmão. Ele disse, você estuda, afinal? Ficamos conversando, não sei o quê. Depois quando a aula terminou, tiramos uma foto. Eu disse, eu curto mesmo do teu trabalho, não sei o quê. Aquela foi a cena mais caricata que me aconteceu. E tem outro dia, eu estava na cirurgia, na sala de pequena cirurgia, veio um indivíduo do casinha tipo de papel na cabeça, ele entrou, me viu na sala. Tipo, quem estava fazendo curativo naquele dia era só eu. Chamamos suturar. Você fala cozer. Não quero que me cose, doutor. Quando a pessoa fala. Suturar mesmo. Não quero que me cose. Naquele dia quem estava cozer era só eu. Ela entrou, viu? Ei, colha! Não, colha não! Dentro do meu filho da puta, você não pagou colha não, seu cão. Ele disse, colha não! Eu pensei ser prof, tem um azar com o professor. Depois teve que ele entrar na mente. Eu falei, eu não sou colo, aquele meu irmão está sujando minha imagem. Ele disse, aquele teu irmão não estuda, não estuda. Depois deu lhe sutura, eu falei, eu sou colo. Ele disse, porra, nem aceitar. Mas é difícil, porque as pessoas não separam o humor com ensino. Tá perdendo as perguntas. Nunca ri tanto nesses 11 meses de canal. Vamos desculpar, mas a cena que está muito quente. Colo, estamos mesmo já assim a terminar a nossa entrevista. Considerações finais, alguma coisa que gostarias de adiantar que não disseste durante a entrevista? Alguma coisa? Não. É só subscreve no canal do Kingo TV. Kinga Pedro TV. Kinga Pedro TV. No meu canal. E ainda não vou ser eliminado agora do Goza TV. Acompanhe meus vídeos, são top mesmo. E vai também no show. O vídeo ainda não dá dinheiro, mano. Tô a tentar ganhar dinheiro com o vídeo do YouTube. Tá mal, mano. Tá duro. No Facebook o vídeo já dá, mas o nosso país não ajuda. Mas tá aí. Para você que é subscritor, está sempre a nos acompanhar, estamos a crescer a nível de subscritores, desculpem, como eu já disse no princípio. Quero aqui agradecer especialmente a senhora
Susana, CEO da Yada Guimê, muito obrigado pelo presente, pela camisa, pelo traje africano. Você que está aí, queres ter um traje, uma camisa africana muito fixe, entre em contato com a Yada Guimê. Infelizmente eu não trouxe aqui a camisa hoje, vou trazer na próxima edição, fica aqui a promessa, senhora Susana, Yada Guimê. Peço imensas desculpas, mas no próximo vídeo eu vou filmar a cena com a camisa africana que me ofereceu. Está muito fixe, está mesmo caiu mesmo, acho que já é bonito, o mambo sentou mesmo, está em dia. Agora para o Adilson que esteve aí a fazer a técnica, a realização, né? O Adilson, a realização é bailarino, pronto. O nosso bailarino. O nosso bailarino. O Sililson, o Estrago Bichera, todo mundo que acompanha aqui no Pedro TV, ao Colo Tremora, muito obrigado por teres tirado o seu precioso tempo para nos prestigiar com essa entrevista. Foi um prazer, uma honra enorme estar aqui a te entrevistar. Esperamos que não seja a primeira e a última vez. Esperamos que seja a primeira de muitas outras entrevistas e esperamos que tu voltes para fazer a segunda parte. Vamos voltar para a segunda parte, mas carrega a bateria. Tem um pouca carga na câmera. O resto da história, fomos, mano.